Sabe a tal história do leite condensado, que a mídia está batendo tanto e que as pessoas estão falando tanto ontem e hoje? Eu vou explicar ela direitinho para você no vídeo de hoje. Esse vídeo me foi solicitado e requisitado muitas vezes, recebi muitas mensagens pedindo para explicar os tais 15 milhões em leite condensado. Então eu resolvi fazer esse vídeo rapidinho para vocês, para explicar toda essa polêmica que a mídia sensacionalista criou para tentar criar mais uma narrativa contra o governo federal. E eu vou mostrar para vocês que a narrativa da mídia, mais uma vez, foi equivocada e mentirosa e falaciosa. Então vamos aos poucos. Ontem saiu uma notícia aí que o governo federal, o Bolsonaro, tinha comprado 15 milhões em leite condensado. E deputados de esquerda, políticos de esquerda, começaram a usar isso como gatilho para atacar o governo federal. A Sâmia Bonfim fez um tweet falando que o governo estava superfaturando leite condensado, que estava revendendo leite condensado. Ciro Gomes fez um tweet falando que era corrupção comprar 15 milhões em leite condensado. Mas uma coisa que essas pessoas não sabem é que os 15,6 milhões em leite condensado, eles são correspondentes a um orçamento e à compra de todo o Executivo Federal. E quando eu falo Executivo Federal, eu falo de todas as Forças Armadas, a gente está falando de quase 400 mil homens, Marinha, Força Aérea e a própria Infantaria. A gente está falando de estatais, a gente está falando do MEC, a gente está falando de tudo que envolve o Executivo Federal. A gente está falando de 15,6 milhões de latas de leite condensado para alimentar, para servir de sobremesa para todo o Executivo Federal. A gente chega em números que podem bater até 1 milhão de pessoas. E se você faz a conta, não é um número tão absurdo. Aí você pode ter algumas justificativas. Gastar 15 milhões durante a pandemia em leite condensado, se você compara com governos anteriores, a compra de comida ou a feira que estão falando, né, o mercado que o governo federal faz para alimentar o Executivo Federal é um gasto muito menor do que se fazia em governos anteriores. Aí você vai e me pergunta, eu acho que 15 milhões em leite condensado é o certo? Na situação que nós estamos, não tem o que fazer, porque a gente tem 1 milhão de estatais e 1 milhão de funcionários em estatais para alimentar. Qual que é a solução para isso? Desburocratizar, desestatizar, privatizar. É por isso que eu bato tanto na tecla das privatizações. Você não vai só diminuir as despesas e os prejuízos pagando funcionário, pagando melhor infraestrutura. Você vai diminuir esse tipo de prejuízo também, que é pagar alimentação. Tem uma boa parte desse dinheiro que é para estatais. A outra boa parte não dá para diminuir, porque realmente é do efetivo das Forças Armadas e os soldados, os militares, não importa de qual região for, de qual patente for, ele tem que ser alimentado, ele é um funcionário público, ele está servindo a pátria. Não tem como você justificar uma diminuição do orçamento para as Forças Armadas. Então, diria que, pelo que eu estava vendo, de 80% a 85% desse orçamento são para as Forças Armadas e você não tem como diminuir. Inclusive, se você pega esse número comparado a governos anteriores, é um número menor, você está gastando menos, só que você não tem como cortar. Só que qual que é o grande problema nessa história toda? É a mídia sensacionalista, que tenta criar narrativas contra o governo federal a todo custo. Por quê? Eles estão vendo que as várias narrativas, as várias tentativas não estão dando certo. O panelaço falhou, as carreatas falharam, as manifestações falharam e nenhum brasileiro de bem está comprando a ideia da Globo, de Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, que o governo federal está contra os brasileiros. Porque o brasileiro de bem, ele sabe que o governo federal está lutando para cada um dos brasileiros. Está lutando para melhorar a nossa economia, está lutando para desburocratizar o nosso sistema, está lutando pelas liberdades individuais. Então o que a mídia fez? Ela pega um dado e tira totalmente fora do contexto. Fala que o governo Bolsonaro consumiu 15,6 milhões em lata de leite condensado. É esse tipo de narrativa que desestabiliza um país todo. Sabe por quê que o Brasil, infelizmente, não está em conversa de grandes países do mundo? A mídia tem uma grande responsabilidade sobre isso, porque enquanto em outros lugares do mundo a mídia discute sobre educação, saúde, segurança, aqui no Brasil a mídia tenta achar uma narrativa a qualquer custo para derrubar o governo federal. E vocês sabem o porquê disso? Porque acabou a mamata. O AB tentou entrar com uma ação outro dia para conseguir liberar 700 milhões da Lei Rouanet. Não foi aprovada. Acabou a mamata para a mídia, acabou a mamata para os artistas. Então eles vão tentar achar narrativas a todo e qualquer custo para derrubar o governo, para tentar deixar o governo contra os brasileiros. Só que as narrativas não estão funcionando. Porque pode ter uma polêmica inicial, porque infelizmente a maioria dos brasileiros ele não vai ler a reportagem, ele não vai ler o fato, ele não vai lá
abrir o portal de transparência. Ele vai acreditar na manchete do G1, vai acreditar na manchete da Folha de São Paulo. Só que depois, quando você começa a ler o fato, você vai lá no portal de transparência, você vê que realmente o governo Bolsonaro não consumiu 15,6 milhões de latas em leite condensado, não. O governo Bolsonaro comprou para todo o Executivo Federal, como você deve comprar alimento para todo o Executivo Federal, 15,6 milhões de reais em lata de leite condensado. Eu acho que isso é correto? Eu acho que é um número mágico? Não. Tem como diminuir? Privatizando. Só que para privatizar, você precisa que o Legislativo autorize privatizações. A gente tem uma privatização da Eletrobras parada no Congresso Nacional desde 2019. Então vocês estão vendo que é todo um sistema contra um cara. Pessoal, não é culpa do presidente o que está acontecendo. É um sistema que está jogando contra ele. É mídia, é judiciário que às vezes toma decisões justificadas, toma decisões que às vezes podem não ser justificáveis, às vezes decisões que são questionáveis, e a gente tem principalmente o Legislativo jogando contra, pessoal. O Legislativo boicotando, parando, deixando o país estagnado, e é por isso que eu estou batendo tanto na tecla da eleição da Câmara dos Deputados. Se o Arthur Lira, porventura, vencer essa eleição, a gente vai conseguir aprovar, se não aprovar, mas pelo menos colocar em votação as reformas. E acredito que se colocar em votação, elas serão aprovadas. Nós vamos conseguir colocar em votação as medidas de desburocratização que vão ajudar a nossa economia a voltar aos trilhos que estavam andando em 2019, aos trilhos do progresso, aos trilhos do futuro e aos trilhos da melhora. Então é todo um sistema jogando contra uma pessoa, é todo um sistema jogando contra o executivo. Agora o brasileiro tem que parar de acreditar em reportagem, em manchete sensacionalista. Vai ler o fato, entra no portal de transparência. É mentira que o portal de transparência caiu. Eu entrei no portal de transparência na hora que falaram o portal de transparência está fora do ar. Eu entrei e vi os dados completos, eu estudei, analisei os dados. Eu estou vindo aqui contar a verdade para vocês. Nós estamos falando de todo um executivo federal. Não é o governo, não é o Bolsonaro que compra, revende, superfatura lata de leite condensado, não. Nós temos que parar de acreditar em reportagem sensacionalista, em manchete sensacionalista. Chega, é todo um sistema jogando contra um indivíduo. E é isso que eu quis deixar clarificado e bem claro para vocês, né? Clarificado, eu quis deixar da maneira mais clara possível o que aconteceu com esse tal leite condensado. As piadinhas vão existir, mas a gente tem que parar de levar reportagem e manchete que quer prejudicar e derrubar um governo a sério. Vamos ler o fato, vamos entrar no portal de transparência, não custa nada. É isso que o brasileiro precisa aprender. Entra no Diário Oficial da União, lê um projeto de lei, lê uma MP, lê uma PEC, lê um decreto. Entra no portal de transparência, vendo o que realmente o governo está gastando. Aí começam a surgir polêmicas. O governo Bolsonaro gasta mais no cartão corporativo que o Lula, Temer e Dilma. Mentira! O único gasto que o governo federal, que eu falo, o Bolsonaro tem no cartão corporativo em todo o governo, é para trazer os brasileiros que estavam na China no meio do coronavírus para o país, porque ele teve que colocar o avião que foi fretado para isso no cartão corporativo. Saiu caro, mas era uma medida necessária. Então vamos parar de acreditar em reportagem sensacionalista. Vamos ler o fato, vamos ler o documento, não custa nada. Acho que ficou bem claro aí para todo mundo a polêmica do leite condensado. Mas é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, lembra de compartilhar, deixar nos comentários o que você achou, deixar o seu like, salvar para ver depois. Tamo junto e voltamos ainda essa semana para falar de novo de eleição na Câmara dos Deputados, que é de suma importância para os próximos 2 anos aí do nosso país e visando uma melhora na economia brasileira. Tamo junto.